Boa noite. É notícia, entrevista hoje Sérgio Guerra. Ele é senador por Pernambuco e presidente nacional do PSDB, o principal partido de oposição. Senador, boa noite. Boa noite. Senador, antes da gente falar de eleições, que é o tema mais candente do ano, eu queria falar um pouco sobre a sua história pessoal. O senhor é pernambucano, nasceu em Recife, viveu a vida inteira em Recife, morou em outros lugares. Como é que foi a sua infância ali? Nasci em Recife e meu pai era deputado federal. Aliás, era deputado estadual, depois deputado federal. Então, por 4 anos eu morei ainda no Rio de Janeiro. Na capital? Na última legislatura que se deu lá. Depois voltei para Pernambuco. No intervalo de alguns anos, fui para o Rio também. Outra vez trabalhei num grupo econômico que, naquela época, era presidido pelo Carlos Lacerda. Então, governador da Guanabara. Ex-governador da Guanabara. Já era ex-governador da Guanabara naquela época. Estava caçado, estava cuidando da vida privada. Então, trabalhei lá uns 7 ou 8 anos, morando quase sempre no Rio, mas também em Pernambuco. Depois fiquei em Pernambuco na vida privada. Um belo dia, eu fui convocado para ser candidato a deputado estadual. Eu tinha um irmão que era deputado federal, José Carlos Guerra, da Bossa Nova da UDN. E quando fizeram a vinculação dos votos, o cara tinha que votar de cima a baixo, na mesma tendência, no mesmo partido. No partido. Meu irmão era de um partido de oposição e sacrificou a campanha dele para ser, ele já tinha sido cassado antes. Na volta dele, ele não foi candidato, e apoiou a candidatura do PMDB lá, que era Marcos Freire. Nesse momento, todos me chamaram para ser candidato a deputado estadual. Fui candidato a deputado estadual, fui líder do PMDB na época, que era um partido que reunia todos os outros partidos, por 3 anos. Depois, a Arraes ganhou o governo. Eu teve um tempo no PSB, não é isso? Pois é, eu saí do PMDB para o PSB com a Arraes. PSB com a Arraes. Miguel Arraes foi governador de Pernambuco. Foi 3 vezes, né? 3 vezes. Em 64 e 2 vezes depois. Isso. Eu fui secretário dos 2 governos deles, de desenvolvimento econômico. E uma vez de ciência e tecnologia. Depois me elegi, era deputado estadual, me elegi federal, 1, 2, 3 vezes, e depois senador. Todo o meu mandato de senador. Agora, o senhor estudou economia, certo? Estudei. Isso em Recife? Em Recife, a minha formação básica foi lá. E por que decidiu, assim, entrar na política? Era coisa do sangue da família mesmo? Eu era, como eu te disse... Movimento estudantil? Eu fui presidente de entidades estudantis lá. E depois disso, fui para a área privada. Trabalhei muitos anos na área privada. E tinha rigorosamente para outras empresas, não para empresas da minha ou da minha família. Um belo dia, veio a vinculação dos votos. Meu irmão, que era candidato a deputado federal, depois da cassação não foi, e eu fui candidato. Que o senhor contou aí? Eu fui candidato, me elegi, fui cuidar da vida pública e de lá não saí até agora. O Carlos Lacerda foi uma figura lendária da oposição brasileira, né, da UDN, aquela oposição ao Getúlio Vargas. O senhor conheceu bem o Lacerda. Que influência que ele tem na sua vida e que imagem que o senhor guarda do Carlos Lacerda? Eu trabalhei com 2 homens de elevada qualidade, né, entre outros. Um foi com o Carlos Lacerda por um bom período e o outro foi com Gilberto Freire, que eu fui diretor do antigo Instituto Joaquim Nabuco, depois Fundação Joaquim Nabuco, da área de economia. E Lacerda era um sujeito extraordinário, de um talento, de uma inteligência absoluta, insuperáveis. Um homem de liderança real, coragem total, e evidente que ele era um homem público, essa convicção dele e a devoção dele à tarefa de homem público é algo que me contaminou. E o outro cara que me influenciou bastante foi Gilberto Freire, pela compreensão que ele tinha do Brasil, da formação brasileira e do conteúdo da conciliação brasileira. Então, esses 2 me tiveram um papel importante na minha formação. O senhor conviveu com o Lacerda quando ele estava cassado, depois do golpe de 64? Antes disso eu o conhecia. O conhecia. O Lacerda foi uma voz muito importante de oposição ao Getúlio Vargas, que se suicidou em 54, e também uma voz muito importante de apoio ao golpe. Ou seja, ele discursava muito bem, muito inteligente, mas tinha também, ou seja... Jornalista também? Jornalista e golpista em alguns momentos, né? Depois, quando ele estava cassado e se reaproximou do JK, ele expressava arrependimento dos discursos que ele havia feito, dos erros políticos que ele havia cometido antes? Ele se arrependia, por exemplo, de ter sido muito duro com Getúlio ou com JK? Eu tinha total capacidade de rever posições. E era como eu te disse, o foco do Lacerda era a coisa pública. A ideia de fazer coisas importantes, seja para o país, seja para o Estado que ele governou. Tinha fixação na questão da educação e em outras questões.
Ele era um sujeito extremamente contraditório, mas com forte compromisso democrático, afetado por uma personalidade muito difícil. Mas ter apoiado o golpe... Extremamente emocional. Ter apoiado o golpe ali não é muito uma personalidade democrática, né, senador? Claro. Ele apoiou, naquele tempo, muita gente apoiou o golpe, né, que depois deu demonstração de convicção democrática. O senhor lembra dele ter falado alguma coisa para o senhor, assim, fazendo uma autocrítica em relação ao Getúlio e ao JK? Lembro. Ele fazia autocrítica o tempo todo. E era sincera. Era sincera. Lembra de uma frase dele que o marcou sobre isso ou não? Não rigorosamente. Nenhuma frase assim que eu pudesse lembrar que caracterizasse isso. Mas ele era, na vida, no dia a dia e na política, alguém capaz de rever posições. Porque ele tinha expectativa... Ele ia tomar posições muito apressadas também. Ele tinha expectativa de que o golpe de 64 seria rápido e que depois haveria uma redemocratização. Ele achava que realmente havia um perigo de contaminação comunista, ele acreditava nisso, guerra revolucionária era a palavra da época. Ele próprio tinha sido do Partidão, tinha sido comunista, né? Enfim. É uma personalidade muito rica. Mas foi um grande brasileiro. Senador, o senhor tem algum hobby que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Não é hobby, não, que esse negócio de hobby é negócio para gente fina, não sou gente fina. Eu crio cavalo há muito tempo, cavalos há muito tempo e sou pecuarista. Né? Crio cavalo, crio vacas de leite, crio cardeiros, crio cabritos. Cavalo de raça para corrida, assim mesmo? Não. Cavalo machador brasileiro. Machador brasileiro. Uhum. Isso é o que eu faço quando tenho tempo, é o que eu fazia, hoje faço menos. Está dedicado aí a política. Mas eu sou criador de cavalos há muito mais de 30 anos. A gente estava comentando um pouco antes do programa que o senhor está numa maratona tremenda. Pega um avião em Brasília para São Paulo, vai para Pernambuco, vai para o Pará. O senhor cuida da saúde, senador? Como é que está? Muito pouco. Eu não tenho uma saúde forte, né? Eu já tive vários problemas de saúde. E agora, nesse ano, eu tenho que tomar precaução, medidas rigorosamente importantes para que eu possa sustentar essa luta que a gente vai desenvolver. Mas tem tomado em Pernambuco, em Brasília, em todo lugar? Não como devia. Não sou lá muito seguro nessa questão. Eu e muita gente, né? Nessa vida pública e nesse negócio de política... Estica a corda, né? As pessoas não têm limite, não conseguem ter limite porque a vida privada não vale muito. A vida pública entra por dentro da sua casa, da sua atividade e domina a sua vontade. O senhor é supersticioso? Não. Não? Não, sou completamente realista e pragmático. Acredita em Deus? Acredito. Tem algum santo especial de devoção, alguma coisa? Mas eu sou católico convencido. Um pouquinho sobre o seu projeto político específico pessoal. O senhor é senador do Pernambuco, a expectativa é de que o senhor concorra à reeleição. Está definido que o senhor vai disputar o Senado do Pernambuco de novo? Sim, em Pernambuco a gente tem uma aliança lá formada pelo PMDB, o principal líder lá, Jarbas Vasconcelos, pelos democratas, que Marcel lidera, e pelo PSDB, que é um partido que a gente comanda. A gente deve repetir essa unidade agora. Eu e Marcel devemos disputar o Senado e Jarbas o governo. É uma eleição dura, parece. Muito dura, por conta da inegável força que Lula tem em Pernambuco. Mas Jarbas tem muitos votos. Nas pesquisas de intenção de voto, nós lideramos, por hora, né, para senador, e Marcel e a mim, e nós dois lideramos. Mas vai ser uma luta muito dura, não vai ser fácil. O Armando difícil de confundir essa luta com... Aliás, de fazer essa luta ao mesmo tempo de fazer uma ação nacional. No plano nacional. O Armando Monteiro Neto, presidente da CNI, do PTB, ele vai disputar o Senado lá? Como é que estão essas articulações? Então vai ser complicado mesmo, mas congestionado. Ele, sem nenhuma forma de preconceito, ele está no 4º lugar. Senador, falando agora de eleição, aí, o senhor é presidente do principal partido de oposição. E a gente tem visto que muitas vezes o senhor tem feito o combate mais duro com o governo Lula, enquanto os dois presidenciáveis do partido, o José Serra e o Aécio Neves, e tudo indica que o candidato será o José Serra, que é o governador de São Paulo, tem preferido uma posição de maior cautela, evitando debate com o governo. Por que o presidente do PSDB está fazendo esse debate, se não os dois presidenciáveis do partido? Há um certo entendimento entre nós, não apenas do PSDB, mas do conjunto da oposição, que a tarefa de confronto, de discussão, de debate, de oposição, de fiscalização é, de uma maneira muito clara, dos parlamentares e dos partidos.